Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e... Gabriel Divan. Pois é, cara, em tempos de Copa do Mundo, não é aquela, mas é Copa, né? Então a gente tá gostando, tá assistindo, e é isso aí, cara. Como é que estamos aí? Fora o nananana. Aliás, né, ressuscitar essa música a troco de... Não entendi, fiquei com raiva nas primeiras vezes que eu ouvi, e depois eu comecei a curtir, né, daí entrou no meu inconsciente, assim, daí eu comecei a gostar. Bom, entrar no inconsciente não é muito difícil, né, cara, porque, pelo amor de Deus, cara, todo intervalo e todo momento, né, é tipo a propaganda das... Não vou fazer, tá, não vou fazer, tá. Mas enfim, cara, temos muita coisa. Falando em torcida de futebol aí, né, o que a gente andou publicando nas redes aí? O que a gente andou publicando nas redes? Cara, claro. Porra, o nosso ouvinte, né? A nosso ouvinte vai ter uma experiência incrível aqui, vai presenciar, né, a confecção ao vivo, né, de um meme ruim de direita. De uma peça de guerrilha aqui que foi feita ao vivo, é verdade, né, cara? Torcedores protestando. Não, protestando contra o judiciário, cara. Mas o seguinte, né, velho? Esse episódio aqui é sobre muitas coisas, né? Vocês adoram ouvir a pessoinha que está nele, então vai ser muito legal. Mas, entre outros fatores, tem que ser levado em conta que ele também é sobre o quão bizarra vai ser, né, a disputa eleitoral do ano que vem e praticamente todas as próximas, e o quão fácil é quem não tem escrúpulos ter armas nessa batalha, cara. Isso é meio assustador, por mais que a gente dê risada. É bastante assustador, Gabriel Divan. Mas sabe o que também é fácil? O que é fácil? É muito fácil você ganhar 2 livros autografados, Gabriel Divan. Sabe? Olha só, né? E por 2 mulheres fodásticas. Tatiana Vargas Maia e nossa amiga Cecília, que esteve aqui também. Explica um pouquinho melhor isso aí, antes da gente ir pro nosso episódio. Bom, como a gente já falou no episódio passado, o livro da Cecília, que está sendo recém-lançado, o Como Nasce um Miliciano, vai ser um dos brindes que vamos sortear neste mês do Natal do Abal, juntamente com Introdução às Relações Internacionais, que no mês passado a Tatiana Vargas Maia, popular Tati, lançou, e a gente vai distribuir esses livros aí para você que é apoiador ou apoiadora, porque o Natal do outro lá tem uma vez por ano. O Natal do Abal tem todo mês, cara. É impressionante isso aí. O que o senhor tem a dizer sobre o seu Natal? É uma competição, é isso? É uma competição? Não. Eu quero ser tipo o pai do Dória, né, cara? Inventar novas datas comemorativas, assim. Cara, sabe que esse troço do Dia dos Namorados, eu fico pensando assim, a galera fica assim, esta é uma data inventada. Aí eu fico pensando assim, aquela que durante 4 dias a gente fica tomando caipirinha de manhã, e aquela outra que muda o número do calendário e a gente faz promessas e fica feliz, essas são datas verdadeiras, né? Ainda bem que, né? Tá bom. Algumas têm uns eventos naturais ligados, mas enfim. Mas assim, o solstício de inverno, que a gente queima o Nicolas Cage, por exemplo. Isso aí. Mas assim, ó, se você está ouvindo hoje, no dia do lançamento desse episódio, então apoie o Vira Casacas hoje, porque amanhã, dia 25, vai ter o sorteio, então, de um exemplar de cada um desses aí autografado para você. Eu, se fosse você, ia lá e apoiava. Como é que você apoia o Vira Casacas, Gabriel Divan? Como é que você participa desses sorteios magníficos? O povo já sabe isso daí, né? Isso aí tá na boca da galera, isso aí é moeda corrente já. Você apoia o Vira Casacas de várias maneiras, tá? Tem uma que te permite, inclusive, concorrer aos prêmios, mas vamos começar do começo. Você apoia o Vira Casacas fazendo que nem, por exemplo, Léo Maia, que não vai ficar compartilhando coisa lá dos humoristas ruins, não vai ficar compartilhando coisa da Jovem Pan, não vai ficar compartilhando coisa que alguma barbaridade que algum idiota deputado da direita falou, não. Você compartilha o que é bom, você espalha o que é legal,
você joga por aí aquilo que você quer que as pessoas, eventualmente, que não conhecem, fiquem sabendo para angariar mais base, para mais galera gostar do que é legal de gostar. Então, você segue o Vira Casacas no Blue Sky, segue o Vira Casacas no Instagram, liga o sininho lá no YouTube pro Vira Casacas, você acompanha o Vira Casacas nos streamings e em todas as plataformas, você dá avaliação, você faz comentário, você vai lá em viracasacas.com, você manda e-mail para viracasacaspodcast@gmail.com. Enfim, você pode fazer, né, parte dessa grande rede aí que vai costurando aos poucos, né, um lençolzão que vai cobrir o mundo. Meu Deus. Né? Um kilt. Um kilt. Agora, se você quiser, por exemplo, contribuir para que a gente pague nossas contas, para que a gente pague o servidor, para que a gente continue remunerando os profissionais de altíssima qualidade que estão fazendo um trabalho de gabarito junto a gente durante todo esse tempo, você vai lá e apoia o Vira Casacas com alguma coisa que pode ser assim, R$5 por mês. Não, Gabriel, eu quero apoiar com R$28,50. Claro, você quer, você pode, tá tranquilo. Mas R$5 por mês, eu garanto para você, já é especial. Já faz a gente girar a roda aqui e as coisas andam bem. Então, vai lá em orelo.cc e vai lá em apoia.se/viracasacas, tendo um perfilzinho em cada uma dessas, você pode ir lá mudar e editar a forma do valor do seu apoio. A gente recomenda 5, você apoia com quanto você bem entender e quanto você puder, lembre-se disso, né? E aí você também concorre aos prêmios incríveis do Natal do Abal. Outra oportunidade, Abal, é o cara que quer andar na moda, assim, porque aí o cara faz assim, um dia ele vai de Insider, outro dia ele vai, como é que ele vai mesmo? Aí ele vai lá no umapenca.com/viracasacas e daí tem camiseta do Aparte, tem camiseta do RT Comentado, tem camiseta do Vira Casacas, tem caneca, tem bottom, tem várias coisas legais ali em que você pode comprar e apoiar o Vira Casacas ao mesmo tempo, né? Você mostra para as pessoas seu bom gosto em podcasts, ajuda o Vira Casacas, é só felicidade. Maravilha, maravilha. Bom, então como vocês estão com saudade dessa figuraça aí, né, eu acho que a gente parte meio que para o episódio, é ou não é? Vamos pro episódio. Então dá-lhe. Gabriel Divan! E aí, como é que está? Opa, estamos aí. E não estamos sozinhos, né? Ela voltou, né? É assim, é. Manda selfie de vez em quando, dá oi, esse tipo de coisa? Pra mim, sim, porque eu respondo no WhatsApp. É verdade ou não é, Jair, me arrependi? Pode falar agora, abra o seu coração. É verdade. Eu vou logo fazer uma denúncia, eu entrei aqui, abre a câmera rapidinho, só pra gente se ver. Eu tô num computador que é da época do mimeógrafo, porque, enfim, questões técnicas, MacBook é um saco. Aí eu digo, abre a câmera pra gente ver rapidinho. Não, fale comigo no WhatsApp, porque aí eu lhe mando até uma selfie. Porque ele não fala comigo, ele só fala comigo aqui. Tá? O amigo de vocês aí, ó. Não, é que assim, eu não entendo o que as pessoas querem, né? Porque uma hora te dizem assim, não, tem que dar um gelo assim, que é pra valorizar, tá? E outra hora tem que fazer alta manutenção, né? Eu não sei mais como é que eu faço aqui, mas tudo bem. Estamos aí, né? Estamos aí. Jair, me arrependi de novo para fazer sucesso aqui. Mais uma vez nos bastidores reclamando de problemas técnicos, né? Mas é só assim, é problema técnico com o MacBook, com o microfone caro, com não sei o que, problemas, né? Problemas de quem tem fama e poder, né? Perrengue chique. Página perrengue chique. Problemas de quem trabalha para Débora Bloch, né? Mas enfim, a questão é justamente que Jair está aqui de novo, Felipe, para falar, né, aquelas verdades que doem, que vão que nem flechas, né, que vão que nem foguete que não dá ré. Opa, porque descobrimos semana passada que foguete dá ré. Honda testa foguete reutilizável, Felipe Abal, e que dá ré e faz pouso em solo, né? O que tá faltando agora? Olha, eu acho que não falta mais nada, né, cara? Porque é papo americano, é foguete que dá ré, né? É PSG campeão da Champions, eu não sei mais o que falta. Pois é. Mas enfim, a gente é obrigado pelo protocolo, aqui pelos estatutos da casa, a fazer uma coisa meio desagradável e meio desnecessária, mas, né, já que liturgia é liturgia, né, e em época de novo Papa, né, Jair, eventualmente alguém pegou um foguete que não deu ré e foi para Marte, né?
E aí a pessoa talvez não saiba, né? Por que você é uma pessoa tão querida por nós. É mentira esse negócio aí, tá? Porque a gente conversa assim no WhatsApp. Faz um tempinho que não. É, né? não. Faz um tempinho Aí, que ó, não. aí, ó. Ó, mas talvez algumas pessoas sejam tão desinformadas e tão desatualizadas e tão por fora, tão out, né? Que eventualmente não saibam quem é vossa pessoa. Então, dá alguma letra aí, faz de alguma maneira mais original, assim, né? Aquela biografia. Ou se reinventa, assim, do tipo assim, olha, vou mudar meu layout, vou mudar a história toda. Enfim, você por você. Em alguma coisa como 14 segundos. O ano era 2018, eu criei uma página para zoar bolsonaristas. A página cresceu mais do que devia, mais do que poderia estar na minha mão. Eu tumultuei uma CPI, tumultuei uma eleição, deixei um rastro de destruição por onde passei. Tem alguns artigos na academia que falam sobre a influência disso. Se você botar minha arroba lá naquele site de puxar artigo, aparece uma coisa ou outra, se você quiser se aprofundar mais sobre isso. Mas a boa notícia é que eu me aposentei. Hoje em dia eu só falo de perfume, eu só falo de música, de homem e de show da Lady Gaga. E da Madonna. Da Madonna também. Não, fui pro da Madonna também, viu, gente? Ah! O da Madonna e do da Lady Gaga. Eu fui de VIP. E ano que vem nós vamos negociar aí uma publi pra tu ser a nossa correspondente no show do YouTube. Não, cara. Não, que inferno esse troço, cara. Mesmo. Não vai. Não sei, né? Mas sabe por que quem é vai? amigo do prefeito Dudu que pode me dizer, né? Como é que são as barbadas aí, as quentes, né? Quem é fã doente do YouTube é o Eduardo. Eles iam ser esse ano já, só que não tinha turnê deles, assim, atualmente. Aí, graças a Deus, pra honra e glória de Jesus Cristo, ele ouviu um conselho que eu dei pra ele na DM. E vocês podem olhar lá no meu Twitter, é verdade. Eu mandei uma DM pro Eduardo Paes com o link da Cromática Ball. Olha, prefeito, pro senhor assistir sem compromisso. Aí, deu um ano depois, ele trouxe a Lady Gaga. Então, você, no mês do orgulho, e tá sentindo, nossa, foi muito bom o mês do orgulho ter sido antecipado por um show da Lady Gaga, me empoderou muito. Agradeça a mim por ter sido cara de pau e ter mandado o show lá, tá bom? Agradeço a mim. Feitas as apresentações, você aí que está nos ouvindo que quer agradecer pelo mês do orgulho, você pode ter uma ideia boa, apoiar, agradecer, mandar beijos, mandar energias para Jair. Você pode também ter ideias ruins, como ir para Israel numa parada, né? Mas aí, né, vai do caráter que você tem, da pessoa que você é, né? Esse tipo de coisa. Felipe, nós estamos aqui para falar do quê? Ou para não falar do quê? Porque talvez se fale sobre muita coisa aqui. Eu prevejo que a gente vai falar sobre muita coisa, né? Mas assim, ó, como a gente não fala em episódios há muito tempo com a Jair, e a gente sempre rança muito com o governo, Jair, eu queria saber assim, ó, o que tu tá achando ultimamente, hein, do nosso governo, do nosso Lulinha, do Haddad tentando negociar impostos, de todo esse negócio pra gente partir daí? Ó, eu queria dizer uma coisa antes. Eu vi esses dias uma postagem já começando uma galhofa secadora dizendo que vai perder. É assim, então, o clima é esse, é sapatear, né, no campo minado, é anedótico, então tá bom, né, tá bom, é isso então? Não, vamos lá, deixa eu dar contexto, porque da última vez que eu vim aqui, quer dizer, não foi da última vez, foi da penúltima, porque eu venho aqui com muita frequência, nossa, eu venho aqui direto, vocês deviam me dar a cópia da chave, porque eu não preciso nem bater mais, eu já vou entrando. Aí, eu falei assim, olha gente, qual o problema do governo atual? É que é o governo que não está sendo muito expressivo, ele não tem assinatura. Só faltaram jogar bosta de cavalo em mim, dizendo, porque a maior assinatura do governo é combater o bolsonarismo e não sei o que. Bacana, legal, conte isso para as pessoas que estão só metendo sarrafo nas pesquisas de avaliação, não é para mim não, tá? Eu faço follow-up diário, assim, não é para mim que você tem que falar. Mas, só para explicar esse post que o Divan já começou me jogando aos leões, né? Saiu uma notícia na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, falando que, isso eu já sabia no off, isso eu já sabia desde 2022, mas assim, o Lula, a figura do Lula, ele é muito resistente para usar a rede social. Ele não quer fazer, ele não quer virar TikTok, ele não quer isso, ele não quer aquilo. É um senhor de 80 anos, quase. É um senhor de 80 anos. Só que hoje em dia você não faz política sem usar esses meios. Lamento. Eles seguem com uma aposta de fazer discurso, de fazer corte e de usar os meios tradicionais que talvez funcionassem.
15, 20 anos atrás. Hoje a dinâmica é completamente diferente. Aí quando você vai lendo a notícia, assim, que tipo, o coitado que tá lá na Circuncidônia faz o planejamento, ele não adere, ele tem resistência, isso, aquilo, outro. De verdade, a minha ideia era chegar num evento qualquer desses, juntava uns 5 filhos do cão, assim, atrás dele. Começava, sabe, turma de trás do colégio, ficar, vai perder, sabe, secando o jogo de vôlei, de atlética de faculdade. Tinha que começar a fazer isso pra entrar no psicológico do velho. Porque senão, estamos lascados, eu acho assim. Aí, por outro lado, você vê as pessoas tratando coisas que o lado opositor, né? A extrema-direita trata como se fosse mágica. Nossa, o vídeo do Nicolas Ferreira alcançou um monte de gente. Por que o nosso não alcança? Não sei. Mas ninguém disse que ainda consegue fazer. Tem gente que consegue. Mas ficam tratando como se fosse uma coisa de outro mundo. E o clima é esse, gente. Assim, estão com tudo pra perder ano que vem. Tudo pra perder. Começar com uma nota de otimismo, né, Gabriel Divan? Isso aí é que é bom. Porque depois o que acontece é que daí tem que ir, né, Jair, né, mais uma galera ali para todas as redes sociais fazer tática de guerrilha para tentar roubar uns votos, Gabriel. É isso que acontece. Dessa vez eu já me aposentei, a não ser que me dê ingresso pro show da Beyoncé. Vale o ingresso. Tô deixando aqui assinado em cartório. Eu só entro nessas maracutaias ano que vem, nessas palhaçadas, se me derem o ingresso da Beyoncé. Se não tiver ingresso da Beyoncé, não vai ter Jaime na internet, eu vou ficar na minha casa olhando pro meu teto, que minha parte eu já fiz. Mas o pior é que eu imaginei exatamente o ginásio do vôlei quando eu li a postagem. Eu li exatamente nesse tom aí, né, da questão do vai perder. Mas cara, é uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca porque, assim, eu não quero que a gente chegue aqui naquela conclusão que todo mundo chega todo dia, de que a comunicação vai resolver... Cara, assim, a comunicação vai ajudar pra caralho, né? A comunicação vai lidar com muitas coisas. A comunicação não é nem um plus, é uma coisa que faz parte do menu obrigatório, básico, né? Agora, quando se começa a colocar aquela coisa de vai perder por causa disso, vai perder por causa daquilo, vai perder... E quase sempre em torno da comunicação, e parece que todo mundo tem a receita exata, né, da comunicação. Não é esse o ponto que eu queria, né, defender aqui. Mas sim, a gente está vendo, por exemplo, e aqui eu quero... Aí eu vou deixar para Jair uma bandeja aqui, eu vou deixar uma bola quicando e tanto aqui. A gente viu, por exemplo, que não faz um mês, teve aquele congresso das grandes corporações aí para ensinar, né, como é que se lida com o IA. Né? Daí, uns não querem, outros querem. Bom, quem quer e quem tá louco e quem tá na porta já mordendo assim, a maçaneta para entrar, a gente já sabe quem é. Agora, é muito engraçado que depois acontece aquele troço assim, olha o que estão fazendo em relação a isso. Olha o que estão fazendo. E estão fazendo por quê? Porque foram aprender. Porque foram aprender com quem? Com quem domina a tecnologia e quem propicia a tecnologia. Certo? E o que nós vamos fazer? Eu não sei, meus amigos. Eu tenho a minha opinião a respeito da regulação das redes. Eu tendo a ser, inclusive, mais duro e mais conservador que o normal no que diz respeito a isso. Mas eu também sou obrigado a dizer uma coisa, né? Cara... Não adianta a gente pegar e dizer assim, olha lá o que estão fazendo. Olha, cara, não é depois que aconteceu um monte de coisa que uma monocrática do Alexandre de Moraes, sei lá, vai resolver os problemas. Então, sim, é preciso ter alguém atento quanto a isso. E aí o maior papelão de todos, né? E aqui vai outra bola quicando aí de brinde. O maior papelão é posteriormente aparecer a Glaze para dizer assim, não, pensando bem, acho que é uma boa. Caralho, velho. Então, quer dizer, uma hora tu não quer porque a tua bandeira ética é não sentar à mesa com essa catrefada, é não aprender essas palhaçadas, é não ir pra esse truque sujo, é não alimentar essa merda. Aí, dá 2 semanas assim, não, vamos ver se a gente marca uma agenda aí, né? Por favor, me liga, né? Aquela coisa. Falar pra vocês. Tem uma newsletter, ela é bem boa, assim. Tem uma hora que eu divido, não, mas é excelente no geral o apanhado do conteúdo, que se chama Projeto Brief. Eles costumam fazer análise de comunicação política, assim, eles são bem bons, assim, são excelentes. E eles mandaram uma pessoa lá no evento, pra ver o que estava rolando no evento do PL.
Que o PL fez, gente. O PL sempre faz. Desde o ano passado, desde março. É dando bola, eles chutam pro gol. Não tem essa, não. E o que eles ensinaram, basicamente? A selecionar corte direito e a usar CapCut. Só. E o lance do CapCut parece uma bobagem, gente. Mas é uma coisa tão forte que tem na política institucional da gente, que é o seguinte, você vai ver as edições, parece que o cara tá querendo ganhar a palma de ouro em Cannes. É um negócio demorado, são as tomadas longas, e é câmera não sei das quantas, e é filtro não sei o que. Gente, só edita o vídeo, bota a legenda, não precisa nem tu revisar a legenda. Lógico que você não vai fazer isso na do presidente, é óbvio. Mas, assim, é basicamente você usar conteúdo nativo, eles estavam ensinando, assim. Aí ficam tratando como se essa bruxaria sabe, da profundeza das trevas, quando não é nada demais. Tanto é que depois saiu até eu não sei se foi no J-Info, não lembro agora que eu li, que agora o PT quer participar do evento. E aí o que eu digo? Tinha que ter participado desde o primeiro momento. Ah, mas é porque nós somos opositores da pauta de regulação de redes. Pra você falar mal de uma coisa, você tem que conhecer ela, você tem que ir lá. Você tem que botar a mão. Eu não posso ir, eu não vou, ninguém me convidou, eu não posso ir. Mas você que foi convidado, você vai lá. Você, não, tô aprendendo aqui como é que faz e tal. Mas você não é uma pessoa crítica, você não é uma pessoa que não vai usar o recurso. Você faz análise crítica, você pode até expor prática que seja irregular numa brincadeira dessa. Como é que você vai saber do que rola lá dentro? Como é que você vai saber o que as pessoas estão praticando se você não tá participando? Agora, óbvio, né? Tem a questão ética aqui das Big Techs que, vamos lá. Desde essa retomada do Trump, desde essa guinada à direita, que eu acho muito mais nociva da parte do Zuckerberg na Meta, do que do Elon Musk, porque o Elon Musk tá maluco do foguete, senta nu e voa. A rede social, assim, não é esse Musk todo, mas o Zuckerberg, ele comanda um ecossistema e praticamente todos os negócios do mundo dependem. Você não tem um negócio hoje em dia que não funcione pelo menos com WhatsApp. Então, assim, no momento em que esse infeliz, ele dá essa guinada à extrema-direita, de que ele permite uma política de moderação mais flexível, apontando para minorias, dizendo, não, tudo bem falar que mulher pode ser um objeto, tudo bem falar que LGBTQIA+, é doente, você tá abrindo um flanco aí para o mundo dos negócios muito grave, muito sério, eu acho muito mais tóxico, inclusive, que o Musk, essa prática. Mas o que acontece? O Google, ele oferecia treinamento, se eu não me engano, para blogueiro de extrema-direita. Antes de qualquer coisa, assim. Não, você vai poder monetizar seu blog. E assim, aqui vem um porém, tá? Que eu acho que é muito sério. Pode dar treinamento pra esquerda, pode dar treinamento pra direita. Ok. Mas se você é uma plataforma de conteúdo, né? Você há de querer desassociar parte do seu conteúdo de práticas nocivas. Por exemplo, muitos desses blogs que estavam nesse auê daí do Google, né? Ali por 2017, 2018, foram blogs que se revelaram defensores de vacina. Quem que alimentou? Sabe? Nessa brincadeira do AdSense. Então, assim, eu sei que no fim esses eventos, eu sei que no fim essas articulações, elas vêm de parte da pasta de relações governamentais dessas instituições para se aproximar, para tentar moderar as possíveis regulações. Eles entraram no tudo ou nada contra a regulação de redes, né, na sede global. E eu sei que, tipo, pode parecer contraditório que o PT fosse fazer o treinamento desse. Mas parem pra pensar, o PL, gente, já deitou na cama da contra-regulação de redes há muito tempo. Ele já tem uma relação aproximada com essa galera. Eu acho que pelo menos a gente pode cravar aqui, desde 2023, que quando começou a discussão, ele já tem uma relação muito próxima. O que é que cabe aos representantes políticos da gente? Chegar lá, ver o que é que tá rolando, e aqui você entra na teoria da conspiração que você quiser, que acha que vai dar um treinamento diferente pros outros. Eu acho que não aconteceria isso, seria um escândalo assim, sem precedentes. Eles fazem tudo de uma forma muito clara, muito transparente, para que não transpareça ilegalidade nenhuma. E aí você aprende, aí você traz o conhecimento, e aí você detona eles usando os argumentos deles, se for o caso, né? Mas aparentemente ninguém estava disposto a isso. Quer dizer, agora tá, né? Porque estão correndo atrás. Nossa, eu falei muito. Negativo, isso não existe, você pare com isso já. Mas assim, ó, e aqui eu quero levantar uma bola para vocês dois, na verdade, porque assim, ó,
Uma coisa que com certeza a gente vai ter que lidar nas próximas eleições é exatamente a questão da inteligência artificial, né? Já saiu o regramento do TSE para as eleições passadas a respeito do que dá para fazer, do que não dá para fazer, etc e tal. Mas assim, ainda não tinha muitas das ferramentas que se tem hoje. Eu agora tenho um dos meus vídeos favoritos novos é aquele lá do senhorzinho que ele recebe o vídeo da formiga tocando sax, né? E daí a filha dele diz assim, não, pai, isso aí não é verdade, né? Isso aí é fake. Daí ele diz, não, eu recebi da tua tia não mente. Né? Então, assim, ó, o que vai ter, cara... E hoje tu entra, assim, ó, no YouTube, no TikTok, né? Em vários locais, assim, é aquele negócio que é narrado por IA, o texto nitidamente gerado por IA também, e agora os vídeos cada vez melhores. Porque eu lembrei disso aqui, porque a Jairme, que disse que não ia mais, então, fazer campanha, ela já estava pensando outro dia em fazer videozinhos de gostosos correndo na praia, né? E falando coisas assim... Pensando não, eu fiz. Ali, ó. Não, tu fez, claro, botou ali, mas agora foi só teste, eu tô dizendo que vai fazer depois, né? Mas isso aí vai ser um problemão. E entra nesse mesmo sentido, né? Dizer assim, poxa, mas eticamente fazer é tão ruim. Mas, de novo, até para reconhecer como é que é feito o negócio, cara, a gente abre mão de muita coisa, Jaime. Total. Assim, falar pra vocês, eu entrei nessa de fazer os vídeos pra testar. Eu queria entender como é que o vídeo era feito, justamente pra poder falar mal. E o que eu trago pra vocês é, gente, é a coisa mais idiota do mundo. É muito fácil de fazer. Você não precisa... vou dar logo a letra aqui pra você que querer entrar na guerrilha e quiser praticar. Você quer testar, você vai no Google Flow, e aí ele vai pedir o pacote lá do Google, que você tem que assinar a suíte deles, com inteligência artificial. O primeiro mês eles dão de graça. Eu não gastei R$1 com o Google. Então, eles têm lá o sisteminha de gerar vídeo, e você coloca um prompt simples em inglês, mas aí a inteligência artificial do vizinho traduz pra você em português, porque se tem uma coisa assim que ninguém pode contestar de inteligência artificial, mesmo os críticos, é que ela se tornou um tradutor universal. Você pode, lógico, tá tomando emprego. Beleza, tá tomando emprego, mas virou um tradutor universal. Assim, você consegue ler qualquer texto hoje em dia, usando IA, né? Você cria um prompt lá, jogou, acabou. Já vem com áudio, já vem com som ambiente, já vem com tudo montado. Eu até hoje eu me pergunto assim, pra que cacete alguém criou uma ferramenta dessa, torna pro público um negócio desse? Até eu já fico pensando assim, nossa, pra que, cara? Pra que? Não faz sentido. Mas tá lá, né? Eu vou trazer aqui um papo que rolou há muito tempo, que eu lembro que um dos primeiros podcasts que eu participei, o Bruno Sartori estava junto. Eu acho que era 2019 ainda. E assim, eu falo pra todo mundo, o Bruno Sartori, quando ele fez aqueles vídeos lá ele não chamava nem de inteligência artificial, eram deepfakes. Ele prestou um favor pro Brasil que vocês não têm tamanho, porque graças aos vídeos do Bruno Sartori, a galera, no geral, já sabia mais ou menos o que era um deepfake. Já sabia o que era mexer no rosto, manipular o vídeo. E eu acho que esses vídeos meio idiotas, assim, que estão surgindo, no fim das contas a gente tá meio preocupado, mas no fim eles servem pra educar as pessoas um pouco. Tipo, eu acho que eles vão servindo pra, olha, tá vendo isso aqui? A gente hoje em dia consegue fazer um vídeo. O Fantástico criou um bloco no programa que eu acho horroroso. É um humor chato, assim, eles fazem com inteligência artificial. Mas eu penso assim, tá mostrando pro grande público o que é possível fazer hoje em dia com um computador. No fim você acaba educando. Cara, quando eu sentei assim no computador pra fazer o vídeo, eu fiz assim, qual foi o primeiro que eu fiz, meu Deus? Acho que foi o do cara correndo de camisa vermelha. Eu boto um cara de camisa vermelha com estrela branca no peito, correndo em Copacabana, falando, oi, coroa gostosa, faz um voto no L que depois eu te recompenso. Dei enter. Não foi 1 minuto. O vídeo tava pronto. É porque vocês viram os vídeos que estavam bombando, que era as loiras pedindo pix lá no Instagram, né? Ela, ai, manda um pix pra mim, pra eu ajeitar o cabelo, que depois eu te mando uma foto, depois eu te mando um vídeo. Eu fiz imitando esses vídeos aí. Eu não tinha visto esse negócio, cara. O Instagram tá horroroso, o Instagram tá bizarro, só dessas porcarias agora. Eu fui, não vou esculachar agora, vou zoar. Aí é que vem a questão que a Disney entrou com força
OpenAI, que eu botei assim, coloque uma cena onde os Stormtroopers estão sendo presos em Brasília, reclamando que estavam numa manifestação pacífica e que só quem cagou lá foi porque comeu no coco bambu. Dei enter. Chegou o vídeo pronto. Quem quiser ver lá, tá lá no Instagram, a porcaria que eu fiz. Tipo, parece um filmezinho de Star Wars. A gente tem que saber como mexer nessas coisas, um mínimo. Até pra gente orientar as pessoas. Ó, isso aqui é falso, eu vou fazer um teu agora. Eu fiz isso com minha tia. Foi a aula mais pedagógica que eu fiz. Eu peguei uma foto dela. Ela tava vendo novela comigo no sofá. Tirei uma foto dela assim. Botei no... Não é nem coisa muito sofisticada. Sabe Face App que troca o gênero da pessoa? Troquei o gênero dela, virou um senhorzinho. Aí eu... Tia, a senhora viu? Que o homem tá botando veneno pra gato na rua. Quem? Ah, esse homem que tá botando veneno pra gato na rua. Aí ela olhou assim pro celular e Aí ela demorou uns segundos assim pra entender que era a sala da casa dela. Aí ficou encarando assim a foto. Ah, você não tá reparando em nada estranho, não. Você não sabe quem é esse homem, não? Ela, não, é a senhora. Eu mudei assim a foto. Aí ela viu que eu troquei. Foi a maior lição que eu já dei na vida dela. Façam isso com seus pais pra eles aprenderem. Atribua um crime bem catrevoso. Mas é isso, gente. A gente tem que meter a mão na massa às vezes pra aprender até como criticar. Eu tô dizendo assim que as campanhas vão ser todas orientadas por IA, boa parte. Vai ter um ambiente mega desinformativo sobre inteligência artificial criando fake. Eu acho que talvez não seja nem o ponto da fake news, assim, sabe? De criar um vídeo. Se bem que eu acho que ontem tava rolando um, viu? Que eram os motoqueiros falando que Lula fez alguma coisa, assim, eu não lembro. Mas assim, no geral, vão ser usados pra sátira, eu acho. Vão ficar criando situação absurda. Tem um da Dani Lima aqui, coitada, meu Deus, vocês viram? Cara, mas assim, o primeiro vídeo que eu vi do que era então chamado deepfake era o Eduardo Leite cantando a Will Survive. Mas era assim, era uma tosqueira, assim, que era só a boca dele mexendo, assim. Você vai na casa de um gay, o que não falta é disco, minha gente. Você só fica com a You Survive quando vai editar essas coisas. Não, mas não sou eu, né, meu? Não falta é disco na casa dele. Pelo amor de Deus, né, não, meu? Eu sei, meu. É o imbecil que editou isso. Mas olha só, cara, esses tempos eu não sei o que a minha mãe me falou. E a minha mãe, como uma senhorinha, né? Ela segue uma grande usuária do Facebook, né? Ela dá bom dia. É bom dia com o Snoopy, né? Aquelas coisas assim e tal. Sai uma notícia no G1, ela republica a notícia. Tipo assim, estejam avisados, ó. Sabe, o protocolo da senhorinha, né? Ela me falou alguma coisa, não sei do que lá, de não sei quem. Não lembro o que era, da família. Teve filho, sei lá, que porra. Aí um dia eu disse assim, vou dar uma olhada. Porque assim, eu não uso mais o Facebook, mas o meu perfil está lá. Eu já pensei várias vezes se o caso não era de apagar, né? Mas o fato é que está lá, né? Assim como o do Twitter, que desde que proibiram no passado, eu migrei total pro Blue Sky e nunca mais usei. Deixei lá a conta fechada, como também mando os protocolos, né, dos alarmistas da internet. E aí eu disse, vou dar uma olhada. Aí, cara, depois que eu fui buscar as informações, fotos, né, que eu tinha ouvido em fofoca, eu fiquei dando uma zapeada, eu fiquei dando uma scrollada, eu fiquei andando. Cara, assim, ó. E aí, pela curiosidade, eu também fiz o mesmo com o Twitter, né, que fazia muito tempo que eu não olhava. É o seguinte, cara, o Twitter, atualmente, pra mim, pelo menos, assim, é só perfis que eu não sigo em inglês. Só gente que eu não conheço e perfis que eu não sigo e que eu nunca seguiria, que aparecem, assim. Aí, volta e meia, tem umas pessoas das antigas lá que eu vejo, fulano, que bom, faz tempo que eu não via, tá, beleza. Agora, o Facebook, meu, esse é uma coisa muito hilária, mas também preocupante, porque o Twitter eu usava freneticamente, até o ano passado. O Facebook faz muito tempo, vai fazer acho que daqui a pouco quase 10 anos que eu abandonei enquanto plataforma e tudo mais, embora tem gente que me mande mensagem até hoje, né, é uma coisa muito louca, né, cara, tu não percebeu que o cara não posta, desde 2017, né, será que tá vivo ainda? Não, vou mandar uma mensagem pelo Facebook, eu acho engraçado isso, mas cara, o Facebook, eu não sei se vocês andam olhando por curiosidade, é basicamente assim, a cada 10 postagens, tá? 1,7 é da minha mãe dando bom dia ou boa noite com o Snoopy, né? Ou com outros bonequinhos, assim. Mas, cara, sério, o resto é praticamente só mulheres de IA
seduzindo idoso. É a mulher de IA falando umas coisas assim, uma mulher com uma bunda completamente desproporcional, uma carinha assim, que será que eu vou vestir para dormir hoje? E é uns papos furados assim, cara, e a galera comenta pra caralho, assim, ó, linda, gostosa, nunca vi assim, ou lá em casa. Não, e assim, e não é um comentário satírico, não, são pessoas que estão interessadas, assim, né, tipo, deve rolar uma DM fortíssima pra esses robôs aí, do tipo assim, oi, eu casava contigo, um troço assim, meu, é só isso que dá. Claro, também tem a parcela das modelos reais, né? A menina que vai tirando o biquíni, aí antes de tirar tudo, ela diz, olha meu próximo vídeo, né? Tipo, vê o meu fixado, aquelas coisas, né? Esse algoritmo do Gabriel Divan tá viciado, não Cara, tá? é uma loucura. E outra, tem também uma parada que é, assim, aparece bastante aqueles memes heterotop, assim, tipo... a favor do Neymar, aquelas coisas assim, sabe, cara? Mas, nossa, imagina ser a favor do Neymar. Não, é umas piadas de futebol, mas que não é pra zoar, assim, é meio que a favor, assim, e tal. E eu fiquei olhando, cara, eu não sigo nada dessa galera, eu nunca segui na minha vida, nunca interagi com essa porra. As duas redes tomadas. Mas o fenômeno do Facebook é muito engraçado, cara. Muita imagem de IA clamando por comentários e por engajamento e conseguindo pra caralho, assim, é um submundo, tá ligado? Assim, uma coisa que o cara pensa, eu não uso mais, deve estar tudo uma merda. Cara, milhões e milhões de pessoas seguem no baile lá, cara, e é um negócio assim, ó, e a rodo, velho, e ora, pra começar a vir essas coisas se a galera acredita em qualquer informação passada com um print tosco, com um escrito de word art por cima, velho, então, para aparecer uns motoqueiros dizendo assim, vamos paralisar o Brasil para anistia do Bolsonaro, cara, faz favor, cara, isso é 2 palitos, meu. Não, assim, só para trazer um dado pro querido ouvinte desse podcast, a gente tende a encarar o Facebook como uma terra abandonada, uma terra arrasada, onde não tem vida, onde as pessoas não... Tem vida? Tem, certo? É consciente? Não sei, tá? Mas qual o problema? Toda pesquisa que é feita sobre... Você usa a rede social para se informar sobre política? As pessoas tendem a responder que a favorita delas é o Facebook disparado, assim, dá 30%, se eu não me engano. Em segundo lugar vem, eu acho que Instagram. Enfim, a gente fica se matando por conta de Twitter. E no fim das contas o Twitter nem pontua direito, pelo menos nas últimas, né? Mas o Facebook, né, o ecossistema da Meta, que é WhatsApp, Threads, Instagram, ele junto, é muito forte, assim, para essas pessoas. E lá no Facebook tem um recorte geracional que é muito evidente, né? Tipo, é a rede dos pais da galera do Instagram. E agora a gente tá vendo já o movimento que é o Instagram deixando de ser uma rede cool, porque é a rede social dos pais de alguém. Aí as pessoas estão migrando pro TikTok, né? As gerações mais novas. Eu não posso acompanhar vocês dessa vez, meninas. Desculpa. É isso, cara. Você entra lá. Eu acho que tem um print disso em algum lugar. Era um vídeo assim, veja a escultura que eu fiz do Jesus, do formato de melancia. Poxa, mas ninguém curtiu o meu trabalho. Aí vão as senhorinhas lá, tudo curtindo. Porque, cara, assim, vamos trazer para um contexto mais nosso dia a dia. Se eu pegar muita imagem gerada por IA, eu sei que a Bal e você, Divan, a gente tem um olhar já meio que treinado para identificar o que é fraude e o que é falso. Cara, você entra no Midjourney hoje em dia, pra quem não sabe, Midjourney é a principal ferramenta de inteligência artificial para gerar imagem. Ele gera um retrato. E você fala assim, não, isso não é inteligência artificial, não. É impossível detectar, assim, a olho nu. Lógico, tem as pistas. Você que trabalha com a ferramenta todo dia, você sabe que, tipo, essa pele tá muito perfeita, essa pele tá muito porosa. Olha o dedinho torto ali. Você consegue alguns sinais. Mas pro público geral, gente, que acreditava em mamadeira de piroca, pra galera que acreditava que tinha a escola recebendo kit gay, tipo, pra ensinar a criança a fazer sexo, né? Não precisa muito de inteligência artificial, ela vem pra reforçar, claro. Mas, assim, meio que diz, é uma coisa que eu fico pensando, assim, que é como o nosso campo, ele abandonou o Facebook de um jeito muito forte, assim, você não vê muito, pelo menos eu não vejo, tá? Se tiver aqui, vocês, por favor, me mandem, eu quero ver. Mas não tem muita gente produzindo conteúdo pra Facebook lá. Eu passo de direita, pinta e borda lá dentro e tal. Assim, eu entendo quem não faz, eu não faria de jeito nenhum.
porque eu não tenho saúde para o Facebook. Mas a situação é essa, assim, nós estamos um pouco lascados. Eu já falei isso umas 2 vezes hoje. Não, mas que rola aquele papo também do ocupar. É assim, pra mim esse troço do ocupar essas redes que já deu esse break geracional é que nem o cara ficar indo em podcast de nazista pra furar a bolha, não sei o que, meu. Enfim, polêmica, epa! Completamente foda-se, cara. Assim, ó, eu vou furar a bolha aqui. Eu vou debater com esses 4 nazistas aqui e tal. Ah, pelo amor de Deus, velho, sabe? Então, assim, eu sei lá, cara, eu não tenho paciência, cara. O que eu vou chegar lá num Facebook em 2025? Vou escrever assim. Então, galera, olha aqui, aí, pô, aí dali a pouco tem um com uma fake news estrondosa, daqui a pouco tem um com um vídeo de um foguete caindo em Brasília, de um míssil iraniano, e daqui a pouco tem uma mulher de calcinha, não sei o que é o meu negócio? Vai competir e disputar o quê, cara? Ah, faz favor, velho. Tá tão calada, Bal, por que você não se manifesta? Tá tão quietinho. Eu tava dando risada aqui, eu tô com um pouquinho de tosse no cima, de cada vez que eu rio, eu fico tossindo aqui. A Ingrid vai ter um problema com a minha faixa. Quem é esse homem nesse busto atrás de você? Ah, não é nada. É homem. Não é. Isso aqui é aqueles lances de medição craniana e tal, que é uma... É um busto, que pra quem não sabe, o Abal, ele é o Bruno Aleixo, tal. Isso. Terças e quintas ele é o Bruno Aleixo, aí segunda, quarta e sexta ele era o Abal. Isso aí, exatamente. Mas agora quando vocês estavam falando do negócio de IA ali, eu lembrei do ponto de virada, né, gente, que foi o Papa com a Puffer Jacket, né, quando aquilo ali surgiu, assim, pô, aí a gente viu que o negócio ia ficar bem feito. Mas, Jair, assim, ó, eu acho o seguinte, cara, quem é bolsonarista mesmo, tal, ferrenho, que tá recebendo os vídeos até hoje, Alexandre de Moraes já foi preso 830 vezes, né, o Lula já sofreu impeachment da ONU, todo esse tipo de coisa, não tem salvação, não tem o que fazer, não tem o que disputar, não tem... O que tem mesmo que fazer, né, chegar a informação e coisa, eu sei que o Divan falou ali que o negócio da comunicação não é só ele, mas eu sempre fico batendo a cabeça com o lance, gente. Cara, a gente tá num momento em que, por exemplo, teve todo o lance do INSS ali, né, do escândalo do INSS, que daí quando é pego no governo Lula, tu vê ali nas pesquisas assim, a culpa é do Lula, né, afinal de contas foi no governo dele que foi descoberto, então logo foi ele que roubou. E de novo, se tu tem contato com alguém que é desse campo, assim, poxa, é assim, ó, e foi descoberto que é o Lulinha que tá envolvido, e é o Gilmar Mendes, e não sei o que, tá? De outro lado, tu vê assim, ó, a Câmara dos Deputados fazendo um monte de coisa, votando, né, vetos que é pra ferrar com o Lula e com determinados programas e com a questão da energia elétrica e tal. Mas assim, ó, como é que a gente consegue chegar nas pessoas em temas como esse aqui? Como é que a gente consegue, por exemplo, tu chegar, né, e... explicar o que tá acontecendo, que assim, ó, tu diz, é a Câmara dos Deputados, né, ou é o Legislativo. Não tem cara, não tem rosto, não tem um partido definido, não tem nada disso. É muito complicado bater nessas coisas. Tu fazer um discurso direcionado para Lula é muito mais simples, é muito melhor. Eu adoro os memes do Zé Pilantra, sabe? Assim, eu salvo todos os que eu encontro, né? Porque é muito fácil, é muito gostoso. Agora assim, ó, vou fazer aqui um meme do Hugo Mota. Ninguém sabe quem que é. Ah, não, mas eu assisto o Globo News, eu sei. Tá, irmão, não é você. Sabe, vou fazer um meme que o Divan faz um meme aí do Hugo Mota. Esses dias vi um chapéu pra vender, um chapéu com uma fita vermelha, eu pensei, ó, o chapéu do Zé Pilantra. Ali, ó. Mas assim, ó, fez o link, é perfeito, sabe? Agora assim, ó, como é que tu vai fazer assim, dizer, ô, pessoal, é a Câmara dos Deputados, hein, que não deixa... Porque esse papo ali também, né, James, só vou juntar duas coisas aqui do... Não, né, a grande marca é ser contra o Bolsonaro. Gente do céu, isso aí não vai funcionar para sempre. Tá? Eu sei que galera tem um rancinho de quando falam que tem que olhar para os Estados Unidos para alguma coisa, mas assim, ó, a plataforma não somos o Trump e o Trump é pior, não funcionou lá. E eu acho que tem tudo para não funcionar aqui, porque já funcionou uma vez e venceu. Tem que propor alguma coisa melhor. E, de novo, se ficar só dizendo não nos deixam, a Câmara... É complicado comunicar isso aí. Super. E, cara,
Vamos pegar o exemplo mais básico aqui da situação. Que eu acho que é o seguinte, isso, eu acho que alguém já teorizou isso em algum lugar, eu não lembro, mas eu gosto de imaginar a situação da seguinte forma. Imagem pública, reputação, nessa era que a gente vive, né? Nessa era do conteúdo e tudo mais, não é uma coisa que se constrói num dia e não é uma coisa que se detona de uma vez só, dependendo do escândalo, lógico, né? Mas eu acho que eu vou botar esse nome bem idiota, tá? As pessoas vão criando micro-ranços. E esses micro-ranços, eles vão se aglutinando de acordo com o tempo. E essa aglutinação, no fim das contas, você às vezes não sabe nem qual é a direção que tá vindo. Mas te faz abandonar uma pauta, te faz abandonar um partido, te faz abandonar um candidato. Eu, por exemplo, eu adoro voltar nesse assunto, porque, eu sou a maior defensora do que se foi a maior cagada que fizeram. É só ver o que aconteceu com os Correios agora. Taxa da blusinha. Vamos voltar. Quando puxaram a taxa da blusinha, eu nunca vou esquecer dessa cena. Essa cena ficou tatuada na minha retina, assim. Eles estavam indo pro evento, acho que do G20, acho que era no Japão, uma coisa assim, era bem longe pra caceta o lugar. Eles aterrissaram, já tinha explodido tudo aqui, porque foi a Janja que respondeu a choquei, e virou meme, e tudo mais. Aí foram perguntar ao Haddad, assim, olha, ministro, o que você acha dessa, como é que vai ser essa taxa da blusinha? Como é que vai ser? Aí ele falou assim, não, assim, eu não entendo como é que funciona essas compras, porque eu não conheço o Shopee, eu não conheço o Shein, eu não conheço o AliExpress, que é a única coisa que eu compro online todo dia é na Amazon, porque eu compro um livro por dia, assim. Ele falou isso. Ou seja, você está mexendo numa política que fere com o consumo de muita gente. Eu sei que para muita gente, consumo para pobre gente é arroz, feijão, bife e, quem sabe, batata frita no fim de semana. A gente, adivinha, pobre tem desejo de consumo também, tá? Pobre anseia mais coisas na vida dele. E querendo ou não, goste-se ou não, essas compras estavam no cerne do consumismo do jovem. A gente tem uma juventude que se formou, né, consumidora, como profissional, consumindo essas plataformas. Aí chega essa lavada da taxa, já dá problema. Repetindo, eu sempre falo isso. Eu acho que tinha que taxar. A alíquota podia ter sido mais suave, na minha visão, sim. Porque, no fim, você taxou um negócio que não dá tanto retorno quanto você imagina. Você fez o vai dar avanço sorrir, eu imagino ele sorrindo, eu fico triste, eu fico com vontade de morrer. Mas, no fim, você pegou esse micro-ranço que você gerou e tá grudado em você até agora. Se você for reparar, né? Toda essa pecha de que é um governo que tributa, de que é um governo que tá tirando dinheiro do trabalhador, começou aí. Não veio do escândalo do INSS, sabe? Aí, de novo, né? Ah, mas as pessoas estão misturando uma coisa com a outra. Certo, mas dado o momento, o governo falou que não ia aumentar a compra, não ia ter aumento na compra, ia ser só aquela taxa de 17%. E pronto, aumentou. Aí você tem que se colocar no lugar de cidadão médio. Por que ele vai confiar no discurso do governo de novo? Sabe, vamos pensar. Será que as pessoas não estão gostando da gente porque elas estão sendo manipuladas? Ou será que a gente deu motivo em algum momento, gente? É questão de humildade também, olhar assim pra gente e fazer, poxa, será que eu fiz alguma besteira? Aí, lógico, eu sei que vai vir uma pessoa com um discurso muito inflamado dizendo, mas o Lula tá baixando conta de energia elétrica, o Lula tá baixando, tá dando apartamento do Minha Casa Minha Vida quitando, o Lula tá controlando a inflação. Bacana, legal, super apoio. Mas a gente sabe que as pessoas são super individualistas, é assim que funciona, gente. Desde que o mundo é mundo. Eu só lembro disso. Ó, a fala que mais desenha, eu tenho uma amiga que ela é super querida, mas teve um dia que ela falou assim, eu acho que foi no dia que o Lula anunciou que o Minha Casa Minha Vida ia quitar um monte de casa. Assim, que o pessoal não ia mais precisar pagar. Aí ela, ai, que bacana, não sei o quê, mas poxa, ele podia fazer alguma coisa pra aliviar pra gente, né? Porque casa eu já tenho. Parece uma fala puta egoísta, assim. Mas, querendo ou não, é uma insatisfação que tá na pessoa. Mas, só pra finalizar, o que é que eu acho, assim, essa aglutinação de besteira que você vê que, tipo, é um caos que se forma, é uma fala inadequada da pessoa X, aí vem pessoa Y, aí é conspiração de ministro pra vazar informação, de reunião no jantar da China. Eu tenho uma opinião muito forte sobre esse jantar, eu vou poupar vocês, mas tá entendendo a bagunça aqui, cara? E vai aglutinando esse monte de coisa e a aprovação vai lá pra baixo. Aí, não, tem que chamar o Sidônio, chamaram o Sidônio e não deixa ele fazer o trabalho dele.
eu acho que a coisa mais... Só pra vocês terem ideia, eu acho que a coisa mais chocante, assim, pra mim, de fora, e, assim, eu trabalho com comunicação. Eu, infelizmente, venho lá dos publicitários. Mas, uma coisa que me choca muito, veja, o Lula, ele é conhecido por ser um líder carismático, por ser um líder que ganha todo mundo na conversa. A dificuldade que as pessoas têm pra abrir a câmera do celular pra gravar esse homem falando qualquer coisa. Eu não tô dizendo pra banalizar a figura do Lula, eu tô dizendo pra abrir a câmera dele. Oi, gente, boa semana, tô indo aqui resolver alguma coisa. Cara, é um negócio absurdo. E aí você vai lendo essas histórias de que ele tem resistência a fazer e fica claro. Aí, de novo, eu sei que eu não tô aqui defendendo a comunicação do governo, porque teve uma fase em dado momento e, meu Deus do céu, era um negócio assim que eu ficava, meu Deus, que isso, tá? Mas eu acho que tem uma regra, né, que a gente que trabalha com isso tem. Não adianta a gente comunicar uma coisa que não tá boa. E se o cliente não quer comunicar nada, a gente vai comunicar o quê? Ele tá lá. Ele vai fazer o quê? Cara, eu ia jogar aqui uma coisa pra vocês dois, pra ver o que vocês acham, né? Vê bem. Há muito tempo se fala que, né, o governo do PT, historicamente, né, é um governo que cede muito em prol do que acredita ser uma governabilidade, já foi vítima disso, já foi jantado, né? Claro, com a figura do Lula, né, até por todo esse caráter de peso que ela tem, né, é uma coisa um pouco mais difícil, mas com Dilma a gente sabe muito bem, né, como é que foi a coisa. Houve um jantar e quem foi servido foi o governo petista, dadas as suas concessões, e isso todo mundo está careca de saber. Mas será que esse não é o nível, eu diria, mais profundo disso, que a gente já vivenciou em 4 governos petistas, né? Vamos contar 2 Lula, um Dilma pela metade, ok, né? Cara, porque assim, ó, não é só uma questão de ceder cargos, como por exemplo aquele redesenho do ministério que aconteceu já no primeiro ano. Quer dizer, é uma coisa meio dura da gente seguir constatando, eu não vou dizer constatar porque parece que não acabou, parece que está loading ainda a constatação. Mas assim, aquela subida da rampa com aquela galera que o presidente fez no dia da tomada da posse, ela vai se desfazendo. Cara, já começou com um primeiro ano que não deu um semestre, um desenho ministerial que foi bem agressivo no sentido de passar um recado, já foi desfeito em prol de carguinho para lá e para cá. Aí a gente vai indo e vai cedendo, e vai indo e vai cedendo mais, e aí a gente já tem um monte de bolsonarista, né, em locais, em posições, em cargos-chave. A gente tem um monte de gente que não é nem um pouco confiável, exercendo, né, função de cuidar de alguns galinheiros. Aí o cara vai ver, na política fiscal, uma das coisas que o Haddad tinha dito lá no começo, quando foi aprovado o arcabouço e começou a se pensar nas novas regras tributárias, foi uma coisa bem assim bonita do ponto de vista teórico, dele dizer assim, olha, nós temos aqui um desenho, uma estrutura que dependendo pode se jogar um pouco mais para uma direita ou para uma esquerda, mas a base está fixada de tal maneira que ela é flexível e tudo mais. Bom, a gente sabe que acaba sendo flexível, né, mas ela vai dobrando sempre para o mesmo lado, né? Tanto é verdade que nunca aconteceu tanto de a gente ver um Ministério da Fazenda recuar, quer dizer, vai ter o imposto que... Não, volta. A alíquota vai mudar. Volta. Nós vamos voltar a criar a contribuição. Volta. E, cara, isso aí vai tornando uma presa, assim, fácil. E aí tu começa a ver isso espalhado para os outros setores, né? Esses dias eu vi, uns amigos num grupo me mandaram aqui uma decisão bastante preocupante, horripilante, né, do Zanin, né, no sentido de lidar com legislação que proíbe marcha da maconha para reavivar, né, aquela questão de apologia e tudo mais. Aí o comentário que eu fiz para eles foi o seguinte, porra, se não é para botar a mulher negra, se não é para botar um jurista de grande vulto, se não é para botar alguém que vai escangalhar, né, e vai arrebentar a boca do balão, então pelo menos bota um puxa-saco que seja previsível, mas nem isso, cara.
Nem isso, porque o outro botou, né, os seus puxa-sacos previsíveis, né? Aliás, aquela acusação, né, acuse eles do que você faz, tal. Na verdade, né, ela pode ser vista a partir dessas escolhas do STF, porque ficou todo o tempo dizendo que estava aparelhando o STF. Na verdade, não. O governo petista sempre tenta botar alguém ou para, sei lá eu, né, pagar algum favor, ou para tentar ilustrar mais a corte com um craque, não sei o quê. E na verdade é sempre isso, né? Sempre isso. Agora, quem tem poder e possibilidade bota puxa-saco lá, e puxa-sacos, né, feitos na fábrica, feitos no laboratório, né? Nem isso a gente coloca, cara. Então, assim, ó, é uma situação que a gente talvez esteja vendo essa colocação do governo no corner, no canto, né, de uma maneira que jamais vimos. E olha que nós já vimos muito, e já é moeda corrente, já é papo casual, né, dizer que o governo do PT sempre cede tudo. Claro, tirando aquelas pessoas que acham que o governo deveria fazer uma revolução, né, ou algo do tipo assim, bota aí uma medida provisória e fecha a Globo, sei lá, esses delírios aí, né, baixa um decreto dizendo que começou a ditadura do proletariado, aí que eu quero ver. Vai se fuder com essa maluquice, né, isso aí não existe, né, não existe nenhum cenário que tu tá pensando numa eleição presidencial brasileira com o Lula ganhando. Agora, tirante esse tipo de coisa, de bravata aí, ou de sonho, cara, a gente está acostumado já a dizer que a governabilidade é um fiel da balança que não é nem muito fiel, né? Mas talvez agora ela esteja alastrada para todos os setores, todos os poderes, todos os tentáculos, todas as relações, de um jeito que não está nem garantindo a curto prazo uma possibilidade de uma nova eleição tranquila, né? Bem pelo contrário, né? Tá todo mundo com o cu na mão para 2026 e essa é a verdade. Gabriel, assim, ó, isso é um negócio que eu acho bastante preocupante, até porque, assim, né, não se tem a mínima perspectiva de que essa base seja minimamente leal, né? O que a gente vê, pelo contrário, é exatamente quando chega na hora de uma votação, um monte de partido que tem ministério vota contra o governo. E isso aí é muito, né, estranho, porque todo o lance dos outros governos foi exatamente assim. Ok, eu vou dar poder para vocês, né? Vai ter as emendas dos ministérios, vocês vão poder aparecer, vai ter tudo certinho, mas na hora da votação que me importa, vem para cá que vocês vão votar do meu lado. Agora, todos esses, inclusive isso que tu fala, né, de voltar atrás do Haddad, tem muito desse negócio. Chega na hora de consultar a base e dizem, ok, mas a gente não vai votar contigo, a gente não vai votar com o governo, a gente não vai segurar, né, uma política que esteja prevista. Então é muito difícil de governar e é muito difícil, só que assim, ó, qual é que é o ponto que vai ser aguentado isso aí? Ok, tem que ter governamentabilidade. Ótimo, muito bacana, tem que existir. Mas não tá acontecendo. Né? Isso não tá traduzindo em pauta pro governo. Isso não tá traduzindo em ações que vão dar apoio pro governo. E outra, né, pessoal, a Jair me conhece de bastidores. Jeremy, essa galera toda também tá se preparando pra pular da barca e eu não sei se eles vão vir junto na eleição seguinte, não. Nada. Então, o que é que acontece? Trazendo sobre esse ponto do Congresso Central e tudo mais. Eles já dão sinais claros, assim, eu não sei se tá claro pra todo mundo que, tipo, já virou um grande dane-se por parte do Centrão. Eles meio que, na primeira, muita gente que foi aliada da eleição do ano passado, 2022, vai dizer, não quero. Eles dão sinais claríssimos. E outra, você vê a força, né, do sequestro das prerrogativas pelo Centrão, um surra em cima de surra que o governo vem levando. Tipo, eles derrubam pauta, gente. Imagina, derruba a pauta de você pagar mais barato na conta de energia, mas aprova aumento do fundo partidário. Eu não sei se vocês estão entendendo, queridos ouvintes, o que é que está acontecendo, né? Eles já estão organizados desde 2020 para tomar de assalto o Senado, porque eles entenderam que no projeto deles o Senado é a casa fundamental. Goste você ou não dos membros do Senado atual, do anterior, o Senado era responsável por barrar muita idiotice, muita pauta bizarra, né, da época dos bolsonaristas. E ali eles entenderam, não, isso aqui é a pedra do nosso sapato, nós vamos nos articular para tomar. Eles estão há 5 anos desse projeto, tá? Para eles, o Senado é fundamental. O nosso lado tem feito o que nesse sentido? Eu não sei. O que eu ouço de conversa de bastidor sobre o Senado
Assim, dá vontade até de chorar. Dá vontade de renovar o passaporte, né? De entrar nos aplicativos, arranjar um gringo para levar a gente embora. Porque a situação é complicada. Porque a dinâmica, qual que deveria ser, né? Se em 2022 a gente teve a questão da frente ampla, da tão criticada frente ampla, que no fim garantiu a vitória por 2 milhões de votos de diferença, ela não deveria ter sido desmanchada, porque infelizmente aconteceu logo no começo do governo, e isso é um puta tiro do pé, um discurso meio deslumbrado de que não, nós vencemos, a gente só não levou mais voto porque estavam fechando as estradas. Porque tentaram impedir assim, tentaram impedir essa... Galera, esse é um discurso que não tem lastro na realidade, assim. Foi uma eleição apertadíssima, a de 2026 vai ser muito mais apertada. Vai ter muito mais questões, porque querendo ou não, não tem... Quer dizer, né, vai se construir, mas até o momento não existe a figura do mal absoluto, onde todas as forças convergem para derrotá-lo, né, o Thanos do Vale do Ribeira, Bolsonaro. Mas vai ser complicado, galera, assim. E assim, eu não sei o que a gente faz, assim. Eu fico pensando se a gente não faz pressão pra galera articular umas candidaturas de Senado viáveis, sabe? Porque, galera, vão ser renovados 2/3 da casa. Já pensou 2/3 da casa com maioria? Eu não vou dizer nem bolsonarista, porque, pasme, tem senador bolsonarista lá dentro que sabe comer de garfo e faca, dependendo da ocasião. Tem. Mas eu tô pensando em gente piores que esses que estão lá. Vocês conseguem imaginar? Gente que vai entrar no Senado não é com pretensão de fazer política, é mal intencionada mesmo. Sabe a pessoa que o discurso dela, eu sou contra a esquerda, ponto, acabou? Ela não tem uma pauta a favor de nada. Ela é capaz de amputar a própria mão canhota dela pra não ter nada com a esquerda. Pronto, é esse tipo de maluco que eu tô falando. Então, assim, vamos nos preparar para o cenário apocalíptico. Eu adoro avisar isso, eu já me aposentei, foi ótimo. Vocês que vão lidar com isso vão ter grandes problemas. Boa sorte. Eu duvido. Tô apostando aqui, me cobrem ali ano que vem, gente. A gente vai ter Jair firme, forte, atuando nas redes. Ele vai estar com o TikTok. Mas eu perdi meus poderes. Fazendo dancinha. Eu perdi meus poderes. Não, aí não. Nem pela minha mãe eu faria, muito mais pelo Lula, que não tá merecendo muito. Vai ter que criar um fato novo, assim, tipo, postar um nude, sei lá, eu, né, uma coisa assim. Mas, enfim... Cara, essa coisa... não, inventa um factoide, assim, né? Se assume hétero, né? Mas, cara, o que eu digo assim, ó, essa coisa do Senado é preocupante, sim, porque o Senado barra, sim, gostemos ou não, né, do Pacheco. Aquela época da posse, quando o Pacheco tava todo amiguinho, né, eu tava dizendo assim, cara, para com isso aí. Os caras, não, na Câmara é problema, né, mas o Senado é nosso. Eu falei, que nosso, cara? Pelo amor de Deus, brother. Não, olha só, e bem, o Senado barra muita coisa ainda, né, e o Senado, enfim, né, o papel essencial que tem no sistema bicameral. Então, pelo amor de Deus, se esses caras tipo Centrão ou piores dominarem as duas casas, aí fudeu geral, cara. Mas assim, essa coisa do mal absoluto que não existe, a gente não tá percebendo, ou pelo menos, né, não com a intensidade que deveria, o tamanho do pepino, do enrosco que é isso, cara, porque assim, foi basicamente um mal absoluto que garantiu a possibilidade de uma frente ampla e garantiu essa eleição muito na unha. Agora, o que a gente tem de fato aqui? O que a gente tem de ponto de apoio? Talvez uma condenação dessa galera, né? O grande fato que a gente tem é o julgamento, a colocação desse pessoal no banco dos réus, surgindo aí no horizonte em muito breve uma condenação, pintando aí uma outra questão de indiciamento no que diz respeito à ABIN paralela, né, o que aconteceu semana passada. Mas, velho, o nível de desrespeito já está tamanho que já começa a surgir essas coisas, tipo de promessa de candidato, incluindo na pauta, entre outras coisas, uma tentativa de indulto, que a gente sabe, claro, que o STF não vai permitir, porque a gente sabe que é ilegal. É o que tentaram fazer de novo, né, inconstitucional, mais ainda do que ilegal. Tentaram fazer com o Daniel Silveira, no sentido de simplesmente criar uma revanche, né, criou uma cartela de saída da prisão, que nem no joguinho aquele. Mas, velho, essas coisas vão desgastando.
essas coisas vão desgastando, porque, como eu falei esses dias também, eu odeio aquela crítica do judiciário, que é tipo aquela crítica dos políticos, né? Tu fala do geralzão, assim, né? Esta política não serve pra nada, os juízes são não sei o quê. Mas, velho, tá ficando muito complicado de segurar, né? E de conter essa possibilidade de crítica, porque o cara fica vendo o judiciário com aumenta não sei o que, ganha mais auxílio não sei o que. Esses dias, um dos maiores incompetentes e salafrários do judiciário brasileiro, né, tá para ser aposentado, né, compulsoriamente, né, e aí é aquela velha história que ninguém entende, né, cara, o cara faz tão mal o que ele faz, que a punição dele é ganhar o mesmo salário, só que não precisa trabalhar, não precisa sair de casa. É meu sonho. Cara, é o sonho de todo mundo, velho. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Essa coisa do judiciário começa a desgastar e o judiciário não tá fazendo mais nada do que, no caso do STF, a sua obrigação. Alguém propõe lá uma anistia, um indulto vagabundo, né? E os caras vão lá e dizem que não é constitucional. Mas até quando, cara? Até quando, né? Porque lembra o que o Netanyahu estava fazendo até começar, né? Uma das guerras que aí depois ganha de brinde na garupa uma outra, né? A proposta antes daquela invasão, né, do pessoal do Hamas na rave, né, no lado israelense, o que estava pegando lá era tentar criar uma emenda constitucional para possibilitar que o parlamento possa revisar as decisões da Corte Suprema. Então, o parlamento manda uma merda qualquer, a Corte Suprema diz não, aí volta pro parlamento para dizer não, e aí 2 não vira sim. Era isso que estava tentando se fazer, cara, e assim, esse tipo de coisa eu não sei como é que não brotou ainda com mais força aqui, né? Porque de fato já acontece. Os caras ficam o dia inteiro deslegitimando as decisões. Cara, criou-se uma crise entre os poderes de tal maneira que daqui a pouco, velho, para estourar pro lado de um judiciário que não é eleito por ninguém, que ganha grana demais, que é muita mamata, é barbada, cara. Aí tu faz lá um vídeo de IA da torcida do Flamengo, sei eu, protestando contra o judiciário e o STF, aí tá resolvido, cara. Os pessoal começam a espalhar, olha aqui, ó, ninguém aguenta mais, né? É esse tipo de coisa. Bora fazer um experimento? Eu vou abrir aqui o negócio e vou tentar fazer esse vídeo, só pra gente testar. Fala uma frase aí, Divan. A frase é, sei lá, ninguém aguenta mais, é ditadura do judiciário, né? Torcida do Flamengo. Pode ser do Flamengo, Mengão. Tá. A gente vai soltar isso como teaser do episódio. Aqui, você que está nos ouvindo, está acompanhando um experimento ao vivo, né, sendo realizado para a gente testar as possibilidades das campanhas inescrupulosas do ano que vem via inteligência artificial. Eu tô criando o prompt aqui. E outra, né, Divan? Eu tava aqui te ouvindo, tava pensando, cara. Ou também tem sempre a possibilidade de chegar também no que tá acontecendo nos Estados Unidos. De ter decisão judicial e executivo também chegar e dizer não. E você vai fazer o quê? Me obriga. Tipo isso. Quer dizer, não só isso. O cara foi na raiz nos Estados Unidos. Ele chega e diz assim, ó, os escritórios de advocacia que entrarem com ações que questionam as ações do executivo vão se fuder. Ele falou basicamente isso. É isso aí. E tá resolvido. Tu faz um troço completamente mafioso, assim, das ideias, e daí tu diz, tá, e cadê as instituições fortíssimas? Porque, de novo, né, esse é outro discurso que, amigo meu, né, vamos confiar que as instituições são fortes. Cara, pra ruir esse negócio é muito, muito, muito fácil. Jair, enquanto tu tá bolando aí, tá saindo esse negócio... Já bolei, filho. Então tá. Já bolei. Tá aí toda prompterzinha. É pra vocês verem o quanto é fácil, o quanto é besta fazer isso. Ficou pronto, deixa eu ver, peraí, galera. Caralho! Nem eu tô acreditando como ficou. Eu vou mandar pra vocês no WhatsApp, peraí. Sério, eu tô besta, peraí, um segundo. Assistam o que eu mandei agora. Salve! Podcast Vira Casacas! Nós não aguentemos mais! Caralho, é muito bom, velho. A ditadura do judiciário! Cara, não tomou um minuto pra gerar esse negócio. Pra vocês verem como é uma coisa simples de fazer, gente. É a coisa mais idiota do mundo. Eles estão entregando uma bazuca na mão de crianças. Esses somos nós. Jair, só me diz um negócio. Eu quero saber se tu assistiu ali, né? Foi cracuda de assistir esses julgamentos do STF, se tu deu risadinha com as piadinhas do Bolsonaro e coisa. Ai, que ódio eu dei. Ai, que ódio. Não, eu fui assistir, né? Eu tava trabalhando, fazendo minha vida, botei aqui. Foi esse tempo que eu fazia corte de tudo, que eu fazia clipagem, que eu fazia fact-check ao mesmo tempo. Me aposentei, já falei.
Cara, aquela hora que ele fala assim uma das horas que eu ri foi quando o Alexandre de Moraes começou a ler, não, porque o senhor disse que eu recebi 50 mil, que o outro recebeu não sei quantos mil, isso. Você acha que isso daí procede mesmo? Ele, não, a minha retórica que é inflamada, assim. Eu não quis falar, não, senhor, peço desculpa. A outra hora que eu ri, que foi, essa hora eu me odiei, assim. Foi quando ele virou pro outro e falou, eu queria convidar o senhor para ser meu vice em 2026. Eu confesso que eu não tava esperando aquilo. Eu ri para um cacete. Eu fiquei com ódio depois. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Bolsonaro, ele tem todos os defeitos do mundo. Mas ele sabe ser showman. Ele sabe ser showman. Qual o problema aqui? O Lula, a gente sabe que ele sabe ser showman também. Sabe? Só que qual a diferença? Assim, é uma interpretação minha antes que alguém venha jogar pedra em mim, venha dizer, não, é mentira sua. Olha aqui o Lula gravando com um celular feito com palma lá no sertão do Cariri aqui. Mas a impressão que eu tenho é que o Lula considera a câmera de celular, rede social, algo indigno dele. Essa é a impressão que eu tenho. Se a câmera for de estúdio, se a câmera for de televisão, não, aí tudo bem. Mas se for câmera de celular, ele aparentemente não entra na vibe, não. Pois é, mas cara, não sei se vocês viram, a reação dessa gente é tão arcaica, é tão malucamente, e aí eu não sei se eu digo ou imprevisível, porque a essa altura a gente se acostumou também com muita coisa, mas, cara, é incrível assim, ó, o pessoal ficou indignadíssimo com o Bolsonaro, primeiro, não denunciando a ditadura do judiciário, né? E ele com uma certa postura passiva, não gostaram que ele pediu desculpas, né, por um negócio, e principalmente não gostaram nada da brincadeira que ele fez sobre a questão da vice-presidência do Alexandre, o convite para, e o pessoal ficou ofendido mesmo, no sentido assim, eu não quero mais saber desse cara, olha o que ele vai fazer em rede nacional, vai convidar o demônio para ser vice, e eu fiquei pensando, cara, pelo amor de Deus, meu, são 1001 camadas aqui de não entendimento, né? A primeira delas poderia ser o seguinte, cara, quem conhece processo penal sabe, né? Interrogatório do réu não muda porra nenhuma. A única coisa que serve o interrogatório do réu é para quando ele confessa e se a confissão tá afinadinha com o resto das provas. Aí é um abraço, né? É botar óleo na máquina. Agora, interrogatório não serve para nada. E, mormente, esse interrogatório, cara, que já tem tudo documentado e tudo mais, serviu basicamente para os caras falarem papinho furado, meu. Papinho furado. Alguém pensa que o interrogatório ia mudar alguma coisa? Não. Então esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto, cara. Dizem que foi estratégia do próprio Alexandre bancar o bonachão para eventualmente não ter aquelas acusações de olha aí o judiciário, não sei o que, inquisição e tudo mais, não sei o que. Agora, velho, eu não sei, cara, por um lado eu achei exagerado, né, o tom jocoso, né, do ministro Alexandre, por outro lado, esses caras que estavam se entregando até quando não queriam se entregar, e aí o Bolsonaro começa a fazer brincadeira e os caras realmente não gostam, do tipo assim, o que ele está pensando? Como assim, vice? Aí, claro que já rolou um vídeo de inteligência artificial, né, dos dois andando de jet ski juntos, né? Não sei se vocês viram esse. Vi. Cara, mas assim, pelo que a gente vê pelas notícias, né, aquela postura mais serena do Pangaré, ela foi treinada pelo Temer. O Temer sempre que tá pra acontecer alguma coisa, alguém risca o pentagrama invertido no chão e invoca ele. Foi assim em 2021, foi agora, enfim, ninguém aguenta mais, tinha que botar sal e água benta e alho espalhado por ali para ver se afastava. Mas ele estava treinado pelo Temer, aparentemente, para ter uma postura mais cordial, para pedir desculpa, para ser humilde numa ideia de, bom, se ele tá com essa postura mais ou menos, né, beligerante, a gente pode dar uma atenuada na pena. A proposta, a ideia do Temer, pelo que foi noticiado, foi essa. Mas assim, cara, eu assisti o julgamento. Teve um momento muito bom também, que não foi no do Pangaré, mas foi no do General Heleno, que o advogado, né, ele olha pro cara e fala, pro Heleno, e fala assim, não, o senhor tava dando instrução golpista pra mim. Não tinha nem clima pra isso lá. Aí o advogado, não, você não falou que tem clima, é só sim ou não? Aí ele, não. Mas assim, cara, assim, como o julgamento a gente já vê que tem um conjunto de provas já robusto, né, evidente, é só formalidade, eu acho. Enfim, eu queria que
prendessem ele num feriado pra gente emendar. Tem empatia, ministro Alexandre de Moraes. Tem empatia. Dá pro ser sequencial, dá pra fazer a extradição da Carla Zambelli. Quando é que é o próximo feriadão? Vai ter? Não vai, né? Esse foi o último desse ano. Prende a Zambelli ano que vem. É só novembro, né? Prende a Zambelli ano que vem, a gente não liga pra ela, não. Ninguém liga mais pra Zambelli, não. Aí a gente prende ela no feriado pra dar uma sacudida. E o Bolsonaro sempre assim, na sexta-feira, 14h, que é aquele horário que o expediente já não tá rendendo muito. Aí um patrão, que foi um verdadeiro democrata, né, um progressista, um homem de valor, vai dizer, não, hoje o dia pede, tá todo mundo liberado, as ruas vão ser tomadas por festas, orgias. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Muito bom. Agora, gente, última coisinha aqui da minha parte que eu queria ouvir vocês, até dando uma voltadinha pro negócio de estratégias, assim. Uma coisa que eu acho muito importante, que tivesse sido estabelecido já há mais tempo, na verdade, e uma hora me deu uma esperança que fosse ser, e agora me deu uma desesperança, porque parece que sumiu de novo, né? Digo sumiu de novo do governo federal, né? Porque o Rick, a Érica e coisa continuam defendendo bastante. Eu achei que a pauta do fim da 6x1 pudesse ser o grande lance do governo para conquistar mais gente, sabe? E daí rolou aquele tempo que ia abraçar a pauta, que ia fazer coisa. Cara, tinha que ficar batendo dia e noite nesse troço, assim, e deu aquela falada, daí esmoreceu e não voltou mais. Não era um lance assim que precisava, não era um negócio desse exatamente para que pudesse aglutinar mais pessoas em cima de uma pauta relevante que a gente sabe que tem apoio popular. Jair, como é que estão os teus contatos? O que eles dizem? Não, eu só falo com contato para conseguir show da Lady Gaga agora. Mas é que eu tenho uma opinião tão forte sobre esse negócio da escala 6x1, sabe? Porque é uma campanha assim muito justa, é uma luta muito válida. Mas veja bem, a gente tá falando do maior partido de esquerda da América Latina, né? Dos maiores partidos do mundo. E ele teve que meio que se abraçar com a pauta que foi lançada por, aspas, um novato. Isso é ruim? Não necessariamente, mas aponta um deserto de ideias aí. Muito, eu acho assim, meio nossa. Sabe, porque eu fui ver, assim, uma notícia sobre as medidas que eles estavam tomando, que eles vão tomar, na verdade, para tentar aumentar a popularidade. Uma delas é financiamento de moto para Uber. Eu fico, nossa, a medida é endivide-se. Não, mas a taxa é melhor. Legal, assim, mas é endividamento, né? Mas, assim, projetão concreto. Tá tendo? Tem a escala 6x1. Não é do PT, né? Uhum. Mas teve o pé de meia. Mas o projeto pé de meia eu acho incrível, maravilhoso. Veio da Tabata Amaral. Tá um deserto de ideias, assim, muito grande. Aí eu sei que alguma pessoa vai ouvir isso aqui, vai mandar um desaforo pra mim. Eu não ligo, gente. Eu vi a Lady Gaga, dia 3 de maio. Eu não quero saber de nada. Você pode falar o que quiser, não vai apagar a Lady Gaga da minha cabeça. E é isso. Porra, mas essas coisas de não ser do PT, poderiam ser justamente a ponte para buscar reforços, né? Buscar novo alimento. Eu acho. Alguma coisa. E, por favor, cara, pode até não ser do PT, mas, e aqui, né, os autores originais e defensores raiz da ideia vão ficar bravos também comigo e tal, mas, cara, no que o PT encampar, o troço cresce 16 vezes a mais, né? No que um governo federal, e não digo nem só por ser o PT, o maior partido e tudo mais, né? Maior capilaridade, maior número de eleitores, enfim. Eu digo também por ser o governo federal, cara. Então, porra, nós estamos sem quadro e sem boas ideias, tem outras pessoas que têm boas ideias, que absorve isso aí. Primeiro, eu não tô falando antieticamente, tô falando assim, ó, traz pra junto. Traz pra junto, cara, senta pra conversar. Agora, e se em última análise você quiser absorver, né, e dizer assim, então agora estamos por essa pauta. Aí o cara vai dizer assim, mas roubou a ideia do fulano. Roubei, mas eu vou botar em prática, né, porque eu posso, né. Porra, pelo amor de Deus, cara, alguma coisa tem que acontecer, né, cara? Não, mas assim, o que eu acho também é que esse lance da autoria da ideia não é nem tão relevante assim, na boa, mas o que eu digo é, precisa acontecer o debate sobre o tema. Quem tem força para pautar esse debate de forma, eu não vou dizer séria, porque o debate é sério, mas eu tô dizendo de forma consistente, trazer pessoas, trazer empresa, porque você não vai conseguir fazer uma aprovação de uma pauta dessa sem falar com o empresariado também. Vai ter que ver alternativa. Quem tem força para fazer isso é o governo, quem tem força para fazer isso é o presidente da República. Então,
pega a pauta, reúne, senta, debate, articula, bota os pontos que são inegociáveis e leva a discussão para frente, sabe? Mas assim, quando eu falo isso do deserto de ideias, é porque quando a gente fica vendo, né? É aquilo que eu falo, gente, não tem uma assinatura consistente. E esse papo de que a assinatura foi ter nos livrado do Bolsonaro. Pra mim, eu agradeço todo dia o Lula por ter saído da aposentadoria dele. Ele podia estar muito bem trancoso na Bahia nesse momento, com a esposa dele, né, curtindo. Mas ele saiu da aposentadoria e quebrou essa pra nós. Não, mas você não tem que falar isso pra mim, não. Né? Você tem que convencer outras pessoas. E para as outras pessoas talvez não seja o suficiente. Esse é o problema. Gabriel Divan, o que acha? Vamos para nossas dicas? Vamos para as nossas dicas culturais, porque, né, já falamos mais do que tínhamos que ter falado, já elaboramos o videozinho, já contribuímos, né, na questão empírica. Não falou, né? Muito. Não, tá louco. Mas enfim, é o momento da gente dar uma pausa aqui no programa, né, até para ficar muitos gostinhos de quero mais, né, já me vem bastante, tem que vir mais, inclusive, né? Mas a gente continua aqui, né? A pauta ou não pauta do programa acabou. Mas seguimos aqui mais uns instantes, porque, entre outras coisas, é o momento das nossas dicas culturais, ou seja, aquele momento onde a gente deixa com você alguma questão para você relaxar, para você se entreter, para você ampliar seus conhecimentos, ou não, ou para simplesmente, né, se afundar de vez, né, porque também é possível, também é uma perspectiva. A dica cultural vale tudo, e as nossas dicas são sempre um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa. Pizza do Artesão é aquela coisa que o cara olha a foto e diz assim, eu queria que tivesse na minha cidade. Pois é, tem em Porto Alegre, região metropolitana e Criciúma, né. Quando vier para cá, não esquece de, ao pedir qualquer coisa das delícias do Artesão, dizer que escutou Jair-me no Vira Casacas, e aí você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Gui Toscan, ele que vai pagar a teleentrega. Ah, bom, achei que era eu, já ia dizer pago não, vai buscar. Não. Pelo amor de Deus, aqui, só um pouquinho, né? Tem que ter alguma vantagem, né? Não é só gastar um tempo da semana aí. Não, tem que mandar o ouvinte buscar pra suar a camisa da Insider, que tem cupom do Vira Casacas. Não, mas não aqui, sua, um que não sua, dois, se eventualmente suar, né? Não vai pegar cheiro, não vai ter marca, não vai ter nada, então, né? Elas por elas, né? Elas por elas. Mas vamos lá. Use o cupom Vira Casacas na Insider, tem que fazer a publi de Ivan. Usa, pelo amor de Deus, o cupom Vira Casacas. Olha aí, ó. Vamos lá, Felipe Abal, qual é a dica da semana? Qual é a boa da semana? Então, sabe que no final de semana passado aqui, tava em casa e a dona Daniela, ela não tinha assistido ainda, pessoal, um filme chamado Doutor Fantástico. E aí eu digo, temos que corrigir isto imediatamente, né? Eu fazia muito tempo que eu tinha assistido também. O Kubrick é um dos meus diretores favoritos, se não for o favorito, mas eu não quero fazer esse tipo de afirmação. Sempre odeio aquele negócio de rede social, quando diz assim, ó, 5 discos favoritos, eu não sei responder essas coisas assim, por causa que eu vou deixar alguma coisa de fora, eu vou me arrepender, então eu não gosto desse negócio. Mas enfim, se por acaso você é como a Daniela e não assistiu o filme lançado em 1964, Doutor Fantástico, por favor, faça isso. Então eu revi ele agora, né? Eu tinha visto quando era muito jovenzinho e agora eu vi de novo. E é pra ser uma comédia. Por que eu digo que é pra ser uma comédia, cara? Porque eu acho que se tu viu isso 20 anos atrás, tinha muita coisa engraçada. Hoje eu fui ver ali, daí aparece lá o general, né, dizendo o flúor que tem na água e não sei o quê. E na época eu imagino que deve ter sido engraçado, né? E hoje, assim, meio perde a graça por causa que tem gente fazendo isso a sério, né? Mas assim, ó, o Peter Sellers, todo o negócio do Dr. Strangelove, ele faz 3 papéis, né? Ele faz 3 papéis. Ele é o presidente, ele é o oficial lá do exército britânico e ele é o Dr. Strangelove. Cara, é um negócio espetacular a atuação desse homem, né? Todos os papéis que ele faz. Agora eu fico, né, quando alguém fala alguma coisa, eu tô respondendo baixinho assim, de But where did you do that thing? Né? Mein Führer.
Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Então, assim, Não, cara, fora assim, ó, esse filme tem uma das linhas de diálogo mais sensacionais de todos os tempos, né? Que é aquela, vocês não podem brigar aqui é a sala do comando da guerra. Não, e a ligação com o Premier, né? É claro que eu te ligaria se não tivesse uma crise. É claro que eu te ligaria assim. Não, tu não tá mais preocupado do que eu. É fantástico, cara. Então, assim, ó, tem muita gente que não vê filme velho, né? Assistam filmes velhos, que os filmes novos são tudo umas porcaria. Tudo porcaria. Assista um filme velho. É isso aí. Tá onde pra assistir? Tem que baixar uma Azteca? Está onde estão todos os filmes e todas as séries do mundo, né? A coisinha. Na coisinha. O pior é que eu acho que não tem. Eu dei uma procurada pra ver se tinha algum dos streamings que eu tenho acesso e não tinha. Só pra me corrigir, eu falei, eu tenho que baixar feito uma Azteca, mas os Aztecas muito provavelmente teriam esse filme lá guardadinho, né? Mídia Bonitinho. Física, não teriam caído no golpe do streaming, entendeu? Então, Perfeito. falha minha aqui, peço perdão desde já. Inclusive, a previsão dos maias do fim do mundo não era que ia acabar o mundo, é que ia começar os streamings, tá? Bom, Isso. eu vou dar de dica filme novo, né? Afinal de contas, né? É pra fazer... Que deve ser ruim, É pra então. fazer o contraponto, né, cara? É novíssimo, na verdade, desse ano, Felipe. Lilo e Aval. Stitch. Não. Embora eu já tenha dito que eu tô impressionado, eu tive que comprar num espaço de 2 semanas 2 presentes para crianças no shopping e é impossível achar qualquer coisa que não tenha o Stitch e o Sonic, né? Nada contra, né? Nada contra bichinhos azuis esquisitos, né? Mas fica aí a reflexão. O filme novo que eu vou dizer, ele é do MUBI e está no MUBI, mas é claro que está na coisinha também, né? Obviamente. Eu tô falando, meus amigos, de Magic Farm. Magic Farm, né? Não tem nem nome em português ainda, né? Que poderiam botar, né, Fazenda Mágica, assim como poderiam botar Loucuras no Interior, né? Alguma coisa assim, né? Mas enfim, eu fui ver esse filme por indicação da Fernanda, porque ela disse assim, olha, tem um filme novo da Chloé Sevigny, né? E a Chloé Sevigny é uma das minhas ídolas, assim, eu amo ela, assim, adoro ela, adoro a estileira dela, gosto demais dela. E é um filme sobre uma galera que vai fazer aqueles programas, aqueles canais que eu adoro, né, meu? Na ainda existente televisão, né, para quem não sabe, tem aqueles canais, assim, aqueles programas, aqueles canais que toda a programação é por programas feitos por freelancer, que alguém paga o cara pro cara viajar para algum lugar, né, e o cara faz uma reportagem. A maioria é muito ruim, mas quando tem muito bom, é muito bom. E no caso, no filme, né, a Chloé, ela é uma apresentadora de um programa desse que vai rodar o mundo atrás de coisas muito loucas e muito inusitadas. E eles vão parar numa cidade do interior, mas do interior, bota interior da Argentina, para tentar achar um cantor de cúmbia, mas eles descobrem lá que ao redor da América Latina, o nome San Cristóbal deve ter umas 4.000 cidades, né, e 200 mil bairros e tudo mais, então eles vão parar na San Cristóbal errada. E cara, esse bando de americano meio hipster, querendo gravar programa descoladinho, caminhando no meio das ruas com um gangue de cachorro, né, e lidando com a fauna e a flora locais, é muito, muito, muito divertido. Magic Farm tem toda uma criticona social lá, foda, mas que não é bem escancarada, mas é bem interessante também. Cara, o filme é divertido, é um barato. É filme como deveria ser, né? Ou seja, tem 1h30 de filme, o que é o correto, né? E principalmente uma das atrizes, né, que ela é também a diretora do filme, ela é a Amália Ullman. Vale a pena prestar atenção porque além de diretora, ela é produtora audiovisual e ela expõe, né, ela já tem trabalho exposto em galerias pelo mundo aí, ela trabalha com fotografia e com uma questão que vai fazer, né, um trabalho meio crítico em relação às postagens de rede social e tudo mais. Cara, eu achei um barato, assim, adorei ela na tela, gostei do filme, o filme é despretensioso, é filmezinho cool, filmezinho bacaninha, e depois eu fui para olhar, né, o que ela tinha produzido mais, a Amália Ullman, e tem bastante coisa aí, então já fica um monte de dica embutida aí no filme Magic Farm, né? Que depois, sei lá, Chloé Sevigny me traumatizou no ano de 1997 e eu nunca perdoei por isso. Ah, sabe como é que é, né, cara? É isso aí, né? Gamo, Kids, o Gamo, o Gamo eu acho chato pra caralho, sério. Mas o Kids, enfim, né? Marcou época, né? Jair, dá uma dica pro pessoal. Nossa, vocês combinaram. Nossa, então, eu não tenho lido muita coisa ultimamente. Eu tô abraçando esse meu lado, seja burra, seja feliz. Então, eu tô lendo pouco. Mas, né, eu
tenho uma recomendação pra fazer que eu acho que tem tudo a ver com esse momento atual que tá passando. Porque, primeiro, vocês vão ter que ir lá na banca do povo. Não sei por que não lançaram esse negócio no Brasil. Eu queria muito ter, mas não tem no Brasil, meninas. É uma graphic novel chamada Not the Israel My Parents Promised Me, que é a Israel que meus pais não me prometeram, que é de um jornalista chamado Raven Pekka. Ele é judeu e ele é antisionista. Olha que legal. Tá, tem aqui em português. Tem aonde? Aonde? Lá na loja do Careca. Ah, porque traduziram pirata, porque não tem lançamento oficial. Na loja oficial do Careca, peraí. Então, galera, tem, mas se quiser comprar na banca, tem compre também na banca do povo, tá? A graphic novel confessional, onde a narrativa se dá dele conversando com o ilustrador, e ele passa desde a infância dele até a velhice, por que os argumentos apresentam, né? Por que ele, judeu, é contra a política do Estado de Israel. Eu acho que é muito importante essa leitura, porque ela vem num formato não convencional, ela vem de uma pessoa que não pode ser acusada de antissemitismo. Você está falando de um cara judeu, de família judaica, né? E ele posiciona tudo literalmente desenhado. Tá lá, desenhado as coisas. Eu acho muito bom. Pra gente que não tá muito afim de ler uma coisa muito hardcore, se bem que é muito profunda, assim, eu gosto muito. Vale a pena dar uma conferida. A segunda coisa que eu vou recomendar pra vocês, eu acho muito legal. Os meninos não vão gostar, não precisam assistir, meninas. Se você gostou da Substância, tem o filme É a Minha Irmã Feia, eu acho, The Ugly Stepsister. É um filme gore da Cinderela, onde basicamente você vê a irmã da Cinderela, a meia-irmã, né? Se brutalizando pra ficar bonita. Mas é um negócio tão satisfatório de assistir, você fica misericórdia, o que é que essa mulher tá fazendo com ela mesma? É horroroso, mas é um filme que dentro dessa narrativa, assim, pegando o background da Cinderela, ele traz muitas reflexões sobre pressão estética da nossa era atual, sabe? É muito legal, é um horror lá, Substância, os meninos não vão gostar. Eu já adianto logo. Vocês, meninas, vão gostar, se vocês gostam de coisa agora. Marie Declercq, inclusive, beijo, Marie. Eu sei que vai adorar. Inclusive, Marie foi comigo pro show da Lady Gaga, você sabia? Ah, como não? Ela foi minha date, foi ótimo. E tu não foi com ela pra Camboriú? Não, foi não. Esse rolê aí eu dispensei. Eu disse, amiga, você tem que ser forte, você tem que ir por nós duas. Ela foi. Mas eu tô vendo aqui a ficha do filme, a protagonista faz parte da grande, é da periferia, assim, a grande Margot Robbie, né? Não, dos doppelganger dela. Existe a periferia, assim, né? Existe a Margot Robbie e existe a grande Margot Robbie, que tem algumas cidades menores, assim, né? O Margot Robbie verso. Franquia. Eu assisti no final de semana retrasado esse filme, Jair, e realmente eu não gostei. Viu? Não gostou. Não sabe se divertir. É muito divertido. É muito divertido quando você... Gente, é muito legal você assistir essas coisas e reconhecer. Fulano, eu tenho certeza que faria isso. Beltrano já fez isso. Amiga, do grupo você é a mais ugly stepsister. Ai, perfeito, gente. Jair, obrigado por ter topado vir, tirar um tempinho, conversar com a gente. Nós vamos ali dar uns salves e depois a gente se despede do pessoal. Bom, gente, valeu. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Tá lembrando, eu me aposentei. Não venha me porque estão fazendo campanha contra o... Mande pro partido, pt.org.br. Lá eles resolvem, tá certo? Eles têm mais tempo do que eu. E é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Maravilha. Tchau, tchau. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, dei muita risada nesse episódio, cara. Não sei se todos a Ingrid vai botar ali, mas eu dei risadas. Olha, dei risadas também, né? Mas tem coisa aqui que a gente ri pra fazer uma espécie de anestesia local, né? Em quem tá ouvindo, porque vou te contar uma coisa. Bom, sabe o que faz a gente dar risada? Rir à toa, como diria o forró, aquele forró universitário. Lembra disso? Fala mansa. Ouve isso certa vez. Uhum. Um dia eu te conto como é que um cara do Rio de Janeiro um dia me confundiu com o vocalista do Fala Mansa e ele não acreditou. Eu quase mostrei a identidade. E ele achou até o final da conversa, era um cara de um táxi, que eu era o cara, assim, eu não sei exatamente. Enfim. E tu tava mentindo pra ele, assim, tipo de humildão, assim, não sou eu. Não, né? tudo bem, assim, tinha dois agravantes, né? Era no meio do carnaval
e eu tava com um chapéuzinho, assim, né? A moda Tá. do que talvez o cara... E eu tava com o cabelinho meio comprido também, mas eu não me acho parecido com o cara. Mas o cara até o final da corrida me olhou e disse assim, tá, não é, tá bom. Aham. Bom, enfim, Tá bom. enfim. Tá. Bom, rindo à toa, né? Esse é o tema. Por quê? Porque a galera manda muito carinho pro Vira Casacas, manda muito comentário, manda muito feedback, e é hora de mandar uns vivas, portanto, Felipe. Vamos mandar vivas. O que tu tem aí, Divan? Eu tenho aqui um viva que eu acho que é pra ti, cara. Pra ti, porque depois do RT comentado, que foi um barato, foi um sucesso, eu estou esperando os próximos episódios. Aquilo lá foi, Já né? conhece a história, cara. Pô, mas é ouro puro, meu, ouro puro, agora em vários formatos, cara. Já li, já escutei, né? Agora vou ser ouvinte também aqui nas plataformas, como todo mundo. Muito boa série que vai falar a respeito da questão dos processos de extradição dos nazistas do Brasil. E quem achou bom também foi o Alexandre, também conhecido como Alexandres 208. Ah, sim, Aí ele claro. diz assim, como sempre, o Vira Casacas entrega um episódio impecável. Tudo que eles produzem é para assistir ou só ouvir como se fosse aqueles programas especiais produzidos pela televisão antigamente. Apoio e recomendo muito. A gente percebe o carinho e o profissionalismo da equipe envolvida. Cara, que baita elogio pra ti. O Fortíssimo. programa foi teu, né? Mas a equipe tá ali, nós estamos ali. Que porra, legal, hein, velho? Muito bom, muito obrigado, Alexandre. Posso ir eu? Vai lá. Então vamos fazer um ping-pong, porque eu só tenho um salvezinho aqui que eu vou mandar, Divan, mas olha só que massa. Eu tava dando uma disciplina ali, e daí eu pedi pro pessoal, manda um feedback, sabe? Diz o que achou, o que pode melhorar, tarará, e tudo isso. E de repente me veio o seguinte, da dona Marcela Pavoski, Gabriel Divan, que disse assim, ela falou da disciplina e tal, e daí ela disse, o meu filho tem 16 anos e assistiu às aulas que foram online, e foi procurar você na internet. Então encontrou o Vira Casacas. Adorou, achou você e o Gabriel Divan o máximo. Então, olha, não tenho nome aqui, mas estou mandando um viva, um salve para o filho da Marcela Pavoski, né? Não sei se ele vai ouvir. Se ouvir, filho da Marcela, manda um e-mail pra gente aí que eu vou fazer com nome. Eu quero botar nome. Olha aí, cara, grande Marcelo, filho, todo mundo, né? Que beleza, cara, que beleza. Eu queria mandar aqui um viva também, né? Tem feedbacks aí que vão se acumulando em torno de episódios antigos e episódios um pouco mais antigos ou um pouco quase recentes e tudo mais, né? E eu queria dar um alô pra Borba, que Borba? na verdade é assim, deixa eu tentar decorar aqui o negócio. Raquel Senô mandando você ter um TA ao som de 212. Agora sim. Eu acho que eu sou velho e hétero, né, de uma maneira suficiente para não entender isso aqui. Mas Raquel Senô mandando, né, eu sempre gosto, né, cara? Gosto muito da Raquel Senô, né? Então eu entendi essa energia aí, né? Mas olha só, mas o fact-check que o Vira Casacas fez nesse, que é o episódio 434, né, com Caio Mendes, sobre os condenados da Terra, é uma coisa que eu sempre quis. Um podcast só disso, que ficasse nesses grupos de submundo para que a gente saiba o que está acontecendo e qual o teor das notícias estão se espalhando, e que não fosse muito governista. Então, que não fosse muito governista é ótimo. Tem gente que vai dizer que a gente não se encaixa em alguns desses requisitos aí, mas é que não dá para agradar, né? Gregos e troianos, né? Nem o outro lá do Natal, aquele de uma vez, agrada. Então, enfim, muito obrigado. E, cara, estamos aí, né, cara? Se você quiser mandar comentário, quiser mandar pergunta, quiser mandar alguma coisa, não seja mal criado, tá? Porque tem... sim, importante. Tem gente... Não, eu não tô dizendo assim, não, tem que aplaudir todos. Não, pergunta, coisa, critica, conversa, tal, mas não seja mal criado, tá? É o que eu gostaria de dizer, né? É isso aí, cara. Tem que ter um pouquinho de educação, né? Pra falar com as pessoas e tal, né? Galera, às vezes dá umas cobradas que parece que acabou de pagar R$8.900 pelo episódio, assim, né? Tipo, calma, cara, calma. Pois é, não vou entrar tanto nesse detalhe aí, né? Mas dá vontade de dizer assim, né? É que nem aquela personagem que olhava e dizia assim, vem cá, eu te conheço. Quem é você? Né? Quem é você? Mas então, Gabriel, finalizado o nosso episódio, dados alguns vivas, mande seu pedido de salve, seu pedido de viva, mande foto de bichinho,
Que por hoje é isso, por hoje é só, acho que tá bom, né? Somos só homens, né? Homens normais. Homens normais, homens inocentes, né? E vamos lá que a Copa tá aí, né? E a gente tá torcendo pro Sul Global, né? Exatamente. Eu me peguei torcendo pra Flamengo, eu não sei mais o que eu tô fazendo na vida. Pois é, cara, pois é. Vamos lá, vamos com força, então, e é isso aí. Homens normais, né, que torcem pros times, né, do coração, né, da América, das vias abertas. Perfeito. Até mais, galera!